Ei, pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar o uso de Skype. Por que pensar o uso de Skype nos atendimentos psicanalíticos? Isso provoca questões fundamentais, a questão da presença real, a questão do corpo do analista. Como usar isso, quais são as contraindicações, quais são as indicações. A gente vai falar de tudo isso nessa sessão. Então, vamos lá, com prazer. Então, estou muito feliz desse tempo de trabalho com vocês. É uma questão, na verdade, não faz muito tempo que eu estou com essa questão do Skype, porque não faz muito tempo que eu tenho essa prática. No início, eu estava com muito preguiça, com muita resistência. Eu vou explicar para vocês por que essa resistência. Hoje, eu não estou mais com essa resistência a priori, mas estou cheio de perguntas. Então, eu vou querer, essa noite, compartilhar com vocês minhas perguntas. E para chegar nesse ponto de desenvolver minhas perguntas e receber suas perguntas também, antes disso, vou falar um pouco do trajetório, trajetório, se diz assim, né? Da trajetória do nosso curso de hoje, do nosso encontro de hoje. Antes de tudo, eu vou precisar explorar um pouco, teoricamente, eu vou explicar isso de uma maneira bem acessível, mas eu vou precisar explorar de uma maneira teórica um ponto que é muito utilizado para dizer, não é possível usar Skype para atender, o uso de Skype é uma contradição com o tratamento psicanalítico. Esse argumento, em todas as coisas que eu li e que eu ouvi para dizer que isso não é uma boa ideia, cada vez tem esse argumento teórico. Então, antes de tudo, eu vou querer explorar um pouco esse argumento, ver de onde esse conceito vem, o que isso significa e como a gente pode entender isso nessa relação com os atendimentos com Skype. Depois disso, eu vou nomear algumas questões específicas que essa técnica está provocando para mim, a partir de algumas referências concretas, clínicas, da minha própria clínica. Bom, é isso. E depois eu vou fechar a minha fala também sobre um outro ponto teórico, que é um ponto eu acho que a gente precisa aproveitar e trabalhar para pensar essa questão. Então, vamos lá, tá certo? Antes de começar, eu queria dizer bem-vinda para as pessoas que estão fazendo uma primeira sessão comigo. É perceptível, muito perceptível, meu português é ruim, demais da conta para chuchu, então desculpa. Vou tentar, bom, me desculpa. Tem pessoas tem pessoas que tem um francês perfeito aqui, ou aqui no Skype, e aqui na sala, então eu vou pedir ajuda se estou numa dificuldade insurmontável. Se diz assim, insurmontável? Bom, tem uma regra nesses seminários que a gente está fazendo aqui, de ter uma grande liberdade para cortar minha fala. Fique à vontade, não é uma piada, eu vou falar, eu gosto de falar. Então, como eu sou psicanalista, eu estou ficando calado a maior parte do dia, então à noite eu gosto de falar. Bom, então, fique à vontade para cortar a minha fala, de verdade. Se tem uma coisa
que não está bem clara, um ponto, uma referência teórica, ou uma coisa que faz reverberação para vocês, fica à vontade, não tem questões burras, fica à vontade. Eu falei, e isso não é uma piada, com esse assunto eu tenho, como outros assuntos, né? Eu tenho mais perguntas que respostas, então a gente está aqui para trabalhar a partir do limite do nosso saber. Né? A gente está trabalhando nesses lugares, no lugar do limite do nosso saber. Bom, é isso, hein? Ok? Outra coisa, bom, é assim, né? Ninguém é perfeito, hein? É assim, desde que eu comecei a ter um interesse com a psicanálise, eu encontrei a obra de Lacan. Bom, é assim, então faz algumas décadas que eu estou nadando nesse mar, e então minhas ferramentas para pensar essa questão são ferramentas que eu vou pegar principalmente na minha caixa de ferramenta, que é principalmente a obra de Lacan. E não é claro, e não é para dizer que é o summum, a melhor coisa do mundo, é minha caixa, mas eu sei, tem pessoas com outras caixas, tá certo, não é um julgamento de nada, é só porque com meus limites eu tenho essa caixa, eu não tenho, eu precisaria de outras vidas para trabalhar outras caixas de ferramenta. Provavelmente, numa próxima vida, a gente vai falar disso a partir do ponto de vista de não sei quem, de Jung, poxa, é fantástico, mas eu não sei, eu sei 3 coisas sobre Jung, não o suficiente para trabalhar, né? Bom, isso tá incomodando você, não? Não, tá tranquilo? Não, tá, eu já virei. Não, você... Já Você está bem assim, sentado? Bom, vamos lá. Hein? Hoje tem um monte de pessoas que estão cancelando. Estou no Uber. Estou caminhando. Bom, vamos ver quem vai chegar até aqui. Bom, eu tenho um desafio nesses seminários meus, e hoje é perceptível, nessa sala ou no Skype, tem pessoas com uma grande experiência clínica, com uma grande experiência da frequentação da obra de Lacan, da descoberta de Freud, e tem outras pessoas que são iniciantes. Então, tudo isso está muito tranquilo, e para mim eu gosto muito disso. Porque é um desafio que é difícil um pouco, mas isso é um convite para mim de não cair num jargão que é muito fácil. Nas escolas psicanalíticas, a gente pode ter essa facilidade de falar de assuntos com muitos jargões, pensando que todo mundo entende, mas quando você vai perguntar, você fala do par lettre, ok, mas que você quer dizer com isso? Ok, Lacan fez esse neologismo, mas para você, o que isso significa? Como você pode aproveitar desse ferramenta que é esse conceito? Bom, frequentemente é mais difícil a resposta. Hein? Eu já falei disso, mas para mim é muito importante. Uma vez, um psicanalista francês famoso, com quem eu trabalhei muito. Ele é um pouco meu mestre, e assim, né? Eu recebi muito dele. Uma vez, nessa época, eu dirigi uma instituição lá na França, no campo da saúde mental. Então, eu contratei ele para fazer a supervisão com as equipes, para pensar a clínica. Mas as equipes não são os profissionais do campo psicológico com os médicos. Teve também o jardineiro, a pessoa as pessoas que estão fazendo as faxineiras, bom, pessoas que estão clinicando também, bom, num lugar assim. Esse psicanalista famoso, nessa reunião, depois de uma apresentação de um caso, começa a articular uma reflexão
e usa um conceito teórico. Eu esqueci, eu não lembro. E teve profissionais sem nenhum saber sobre a psicanálise, teve até pessoas com dificuldade para escrever e ler. Bom, teve médicos também, pessoas, teve todo tipo de formação, ou de não formação. E uma moça falou, senhor, me desculpa, mas eu acho que eu não entendi essa palavra. Então o psicanalista falou, sem problema, desculpa, é normal, é um termo técnico que eu vou explicar. Então, durante 15 minutos, ele explicou o termo técnico. Eu falei para mim mesmo, nossa, que bom essa explicação, estou gostando demais. Muito bom. Depois de 15 minutos de explicação, ele perguntou para essa mulher, a senhora entendeu? Ela falou, me desculpa, eu não vou mentir para o senhor, eu não entendi, me desculpa. Sem problema, eu vou tentar, de uma outra maneira, explicar esse conceito, e ele tenta com muito... eu posso perceber que ele se dedica muito para conseguir explicar a coisa de uma maneira acessível. Eu pensei para mim mesmo, nossa, muito bom essa maneira de... Nossa, estou gostando muito. E depois de, não sei, 10, 15 minutos, de verdade, é muito tempo, ele pergunta para essa pessoa, a senhora entendeu um pouco melhor? Provavelmente eu entendi isso, mas tem isso que eu não entendi. Sem problema, eu vou tentar uma terceira vez. E ele repetiu uma terceira maneira de explicar a coisa. Para a terceira vez, eu falei para mim mesmo, nossa, eu gosto muito dessa explicação. Tá melhor que as duas primeiras. Ele se torna... ele pergunta depois, da terceira vez, quase uma hora de explicação, de 3 maneiras diferentes. Ele falou para a pessoa, a senhora entendeu um pouco agora? Ela falou, me desculpa, estou com vergonha, mas não. Ele falou, você não precisa ter vergonha, se você não entendeu, é que eu preciso trabalhar mais esse conceito. E depois eu conversei com ele, e ele me falou, mas sim, é de verdade. Se você não tem a faculdade com 1 hora de tempo, 5 minutos, ok, mas se você tem 1 hora para explicar um conceito para uma pessoa que não sabe nada e que a pessoa não entende nada e que você precisa rigorosamente retornar nos seus livros, nos seus cadernos para trabalhar. Então isso é uma coisa que eu guardei e não é para inibir a fala. Eu posso tentar falar de uma coisa que eu não entendia. Isso é sempre, na verdade. Então, e não é para inibir de se autorizar de falar, mas para ter essa ideia que na verdade, eu nunca gostei muito as pessoas que vão fazer um show com jargões assim, fazendo de jargão. Bom, ok, mas concretamente, vamos lá, vamos trabalhar. Bom, eu vou abrir essa reflexão essa noite com Martin Heidegger. Não é fácil de abrir uma coisa com Martin Heidegger, porque Martin Heidegger, que é um filósofo alemão fantástico, incontornável, querida, não, sem problema. Tudo bom? Bem-vinda. É difícil, porque Martin Heidegger é simples assim, ele é incontornável. Incontornável porque ele marcou, se diz assim, ele marcou a história da filosofia europeia, porque ele marcou totalmente a obra de Lacan, então é impossível de rigorosamente estudar a obra de Lacan sem trabalhar Heidegger. Ele é um gênio que vai abrir no mesmo tempo, é difícil, porque ele escreveu coisas horríveis, monstruosas. Ele tem um pedaço dele que tem a ver com o monstro nazista, é simples assim. Então é sempre difícil, mas bom, é assim. Vamos lá. Em 49, dezembro, no mês de dezembro 49, o Heidegger ele vai fazer uma palestra que depois vai se tornar um livro. Ele vai argumentar a fala dele durante essa palestra. E ele tem uma pergunta nessa palestra, que é: o que é uma coisa? A palavra em alemão é das Dinge. É um conceito também que Freud vai trabalhar, desenvolver.
Lacan, quando ele vai falar de la chose em francês, da coisa, das Dinge, ele fala do conceito de Freud, mas também do conceito de Heidegger. E Heidegger, nessa palestra das Dinge, ele vai desenvolver essa ideia, que é incrível, em 49, que com a evolução da tecnologia, cada vez mais, a coisa muito longe vai se aproximar e a coisa muito perto vai se afastar, vai se éloigner, vai se afastar. Tá certo, Alessandra? Você pode corrigir meu português ruim. É incrível isso, hein? Com a evolução da tecnologia, a coisa muito longe vai se aproximar, a coisa perto, ou o sujeito perto, vai ter uma distância que vai se colocar. Eu achei essa noção bastante interessante para abrir nossa reflexão sobre Skype e o uso de Skype. Eu abri 5 minutos atrás para dizer que no início eu estava cheio de reticências para clinicar com Skype. Por quê essas reticências? Antes de articular uma reflexão teórica, eu estava com minhas lembranças de analisante. Quando eu era, durante um tempão, analisante, eu lembro, até hoje, muito bem, do barulho da campanha do meu primeiro analista. Do cheiro da sala de espera dele, das revistas um pouco esquisitas dele, com orientação política, assim. E, bom, eu lembro muito bem da grande mão dele, desse tamanho. Eu lembro também de uma vez como ele colocou, para finalizar uma sessão, como ele colocou essa mão enorme dele no meu ombro. Uma coisa que me ajudou para ficar com os pés no chão. Numa hora eu poderia ficar nessa elevação. Fica aqui. Ok. Eu lembro da pequena rua que parece assim, para chegar até o consultório da minha segunda analista. Eu precisava de ir lá com meu carro, de atravessar campos lindos. Eu lembro muito bem da evolução dos campos, em função dos momentos do ano, dos cores. Eu lembro muito bem dessa rua tão pequena que cada vez eu achava que meus ombros seriam tocadas. Eu lembro muito bem, em função da hora da sessão, do café ou da cerveja que pontuou para mim a sessão. Eu lembro muito bem de uma vez o responsável do café que saiu da coisa daqui para me dizer: tudo tranquilo, a vida tá linda. Eu não percebi, eu estava chorando. Acontece, hein? Eu lembro de todas as coisas, e todas essas coisas físicas, corporais. Bem-vinda. Tudo certo? Bem-vindo. Todas essas coisas sensoriais, sensuais, corporais, físicas, todo esse conjunto faz parte da minha experiência de analisante. Eu não posso desligar a questão do meu próprio percurso analítico, eu não posso desligar essa experiência dessas experiências corporais, sensuais, sensoriais. Então, isso é a razão primeira, antes de pensar teoricamente as coisas, isso era as razões primeiras, para mim, básicas dessa resistência. Depois, segundo andar das minhas resistências, minha experiência de analista. Eu tenho um estilo próprio de
viver o ato analítico, que está muito ligado com a questão do corpo. É simples assim. É simples assim. Faz parte do meu estilo. Eu toco. Ou não. Em função. Eu vou intervir, eu vou pontuar com o meu corpo. Eu posso me levantar para pontuar, para colocar um ponto, 3 pontos, uma vírgula, para dizer não, isso não. Eu não posso colaborar com isso. Isso acontece, eu posso me levantar e gritar. Acontece. Não frequentemente, acontece. Eu já fiz um carinho, eu já abracei, mais de uma vez. Eu já, com muito ostentação, recusei de tender a mão para fazer assim, com muita ostentação. Bom, eu já peguei o dinheiro na minha mão, eu já falei de deixar o dinheiro na mesa. Todas essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes tão importantes. O diabo, sim, mas Deus também mora nos detalhes. Entre essas pequenas linhas, que são, na verdade, eu acho, a carne, la chair em francês, a carne. Merleau-Ponty fala disso, la chair du monde, a carne do mundo. Todos esses pequenos detalhes que são a carne da análise. Então, com tudo isso, eu estava com muita reticência. E uma reticência muito simples, pessoal, minha própria prática pessoal, no meu contexto de vida pessoal, com Skype. Um uso de Skype muito antigo, a partir do momento que Skype começou, eu usei para razões pessoais. A nossa família está nos 3 continentes, então, muito rapidamente, eu usei Skype. Eu percebi a dimensão muito prática, mas também, que chato essa coisa. Eu não quero ver minha filha lá, eu quero beijar, eu quero abraçar, sentir. Eu não quero ter uma conversa, isso me provoca mais de raiva algumas vezes que de felicidade. Faz muitos andares para dizer, vai o Skype. Eu não quero. Bom, uma vez que tudo isso tá percebido, tá localizado, como, teoricamente, eu posso justificar meu preguiça com Skype, ou como eu posso, a partir dessa reflexão teórica, deconstruir um pouco todas essas reticências. Isso era minha pergunta. Então eu fiz como muitas pessoas provavelmente que têm essa pergunta, eu pesquisei, eu perguntei para psicanalistas, colegas, o que você acha disso? Ruim demais, não é possível, não. É fantástico. Eu rapidamente percebi que tem sobre essa questão, como muitas questões, dogmas. Já falei disso, eu acho que a psicanálise tem um dogma, não 2, 3, dogma. O dogma da psicanálise é que não tem dogma. Eu acho, é o único dogma. Então, cada vez que eu vou ouvir um posicionamento do Skype que ou ao contrário, a mais fantástica do mundo, eu posso ouvir uma postura dogmática e isso não me parece bem rigoroso. Mas eu li argumentos rigorosos para dizer que Skype não é compatível com o processo analítico. Até pessoas importantes nas comunidades psicanalíticas, tem pessoas com uma certa legitimidade. Né? Se diz assim, uma certa legitimidade. Bom. Mas eu percebi, eu não sei para vocês, mas eu percebi que nesses argumentos, nesses posicionamentos, teve sempre, de que eu li, não tem muitas coisas sobre isso, mas o que eu vi e que eu li,
tem um denominador comum, que é um conceito teórico, que é a questão da presença real. A questão da presença real. Sim, o corpo do analista. Isso é o argumento. Eu vou fazer corpo do analista, a presença real. Com isso, tá bom, você falou tudo, ok, obrigado, vou fechar o computador, vamos parar com o Skype. Bom, então, vamos lá, vamos estudar com um pouco de rigor, não muito tempo, mas com rigor, essa coisa, o que está, o que é esse argumento tão sólido, tão forte, para ver se, bom, de verdade a gente pode segurar esse argumento para dizer, bom, não. Sim, e o que é presença real? E que é isso? Então a gente vai entrar agora nesse detalhe, só para dizer para vocês o resultado de todo esse trabalho que eu fiz e que eu vou explicar para vocês rapidamente, a partir dessa pergunta minha, alguns anos atrás. Bom, hoje estou clinicando muito, muito com Skype, com pessoas de vários lugares, de vários países, em várias línguas. Tem dias eu falo quatro línguas, de uma forma muito ruim, como estou falando português, mas 4 línguas. E eu tenho essa prática com o acompanhamento, o percurso analítico, o tratamento analítico, mas também eu tenho essa prática muito com supervisão. Com a supervisão. E a supervisão também, isso provoca, de uma forma diferente, mas perguntas também.